Você já parou para pensar que não importa o quão bem feito é a história de uma obra, o desenvolvimento dos personagens ou o plot twist, mas se o final deixar a desejar, esse filme ou série será lembrado como uma boa história, mas com um final que deixou a desejar, um final que poderia ser melhor. Eu vou falar sobre 3 desenhos que tinham muito potencial, mas seu final não atingiu as expectativas dos fãs, arruinando esses desenhos. E se você quiser apoiar o canal de algum jeito, aí na descrição tem um link de alguns produtos de desenho. Se você comprar qualquer coisa pelo meu link, vai estar ajudando o canal. Caçadores de Trolls é uma série que é bem pouco falada, mesmo sendo muito boa. Apesar do seu final ser péssimo, já que ele está nessa lista, eu ainda gosto bastante dessa série. Caçadores de Trolls conta a história de Dino, um adolescente que mora na pacata cidade de Arcádia. Sua vida muda quando decide pegar um caminho alternativo, já que estava atrasado para a escola. Mas ele escuta alguém chamá-lo, e no meio de algumas rochas, ele encontra o amuleto da luz do dia. Jim foi escolhido para ser o caçador de Trolls. Assim como o Anel escolhe o próximo Lanterna Verde, o amuleto achou que ele era digno de ser seu usuário. Agora tendo a responsabilidade de proteger todos os Trolls que vivem secretamente abaixo de Arcádia de qualquer criatura maligna. Esse é um pequeno resumo da série. Um dos diferenciais dessa animação é que, ao contrário de alguns outros personagens que são escolhidos por algum artefato mágico ou ganham poder de algum mago, como Shazam, que ao falar essa palavra fica muito poderoso, mas aqui o amuleto não dá nenhuma habilidade sobre-humana. Ele concede a espada da luz do dia que consegue ferir os Trolls, mas isso não vai adiantar se o usuário não souber manuseá-la. A única coisa que pode ajudar o portador é a armadura, que dá uma certa proteção. Mas em algumas situações ela pode mais atrapalhar do que ajudar, já que ela tira um pouco da mobilidade. Então o fato do Jim ser o primeiro caçador humano faz ele ser mal recebido pelos Trolls, já que o último caçador de Trolls, Kandgar, era considerado um dos maiores e não conseguiu derrotar um Troll maligno, então como um humano conseguiria. É aí que o Jim precisa treinar mais que todos os outros caçadores, para provar que ele ser escolhido pelo amuleto não foi um erro. Ao todo, Caçadores de Trolls teve 3 temporadas, terminando na hora certa, sem se estender demais. Após seu final, tivemos 2 séries lançadas que compartilham do mesmo universo, Os Três Lá Embaixo e Magos. Magos terminou com um gancho para um filme que finalizaria a história desse universo. Eu estava bem animado com ele na época, mas quando saiu não foi como eu pensava. No filme intitulado Caçadores de Trolls, A Ascensão dos Titãs, podemos ver que esse seria mesmo o ato final do universo de Contos de Arcádia, já que eles não estavam se importando em sacrificar personagens importantes. Quando chega na batalha final para o inimigo ser derrotado, o Bob, que era um dos personagens centrais desde o início, se sacrificou. Graças a ele a batalha foi vencida. Se o filme acabasse aqui seria um bom final, mas ao invés disso, o Jim decide voltar no tempo para salvar o Bob. E não foi alguns minutos no passado, no início da batalha, mas sim no início de tudo, no primeiro episódio de Caçadores de Trolls. Eu não preciso nem falar o quão ruim é isso. Eles simplesmente pegaram o desenvolvimento dos personagens, a construção, tudo que acompanhamos e jogaram no lixo. Além do Jim ter passado o amuleto para o Bob. Eu gosto do Bob e acho um personagem legal, mas ele não é a escolha certa para ser o Caçador de Trolls. Caçadores de Trolls era uma animação que eu gostava muito, mas ele ficará marcado com um final que não se importou com os fãs, um final que poderia ser muito melhor. Você deve estar achando estranho Gumball estar nessa lista, mas eu não vou falar sobre a 7ª temporada, mas sim no final péssimo que quase foi o definitivo da série. O incrível mundo de Gumball é diferente dos outros desenhos, que possui seus momentos de auge e queda. Já Gumball primeiro foi o início, depois auge e até agora não teve a queda. Ao invés de cada temporada ele ficar mais ruim e mais distante da ideia original, como outros desenhos, na verdade, ele melhora cada vez mais. Tanto que na época do seu lançamento, A Hora de Aventura e Apenas um Show já estavam estabelecidos. Mesmo assim, ele conseguiu conquistar seu espaço, passando de um humor mais infantil da primeira temporada para um humor mais complexo, quase falando com o público às vezes. Claro, sem deixar de lado todo o caos que é a marca de Gumball. Continuou assim por um bom tempo, até chegar à 6ª temporada, seu último episódio intitulado A Inquisição. Resumidamente, um novo superintendente chega na escola de Elmore e ele quer transformar todos os alunos em versões realistas. Quando ele tem seu plano impedido por Gumball e Darwin, é revelado que ele era o Rob. E antes que ele pudesse falar por que fez isso, apagam ele, mais tarde sendo sugado para o vazio. E para a surpresa de todos, esse era o final do desenho, completamente em aberto e sem responder nada.
Esse realmente foi o final de Gumball por um tempo, até o criador falar que estava interessado em fazer um filme. Mas após vários problemas com greves, fusão da Warner com a Discovery, o futuro de Gumball era bem incerto. Mas então, para surpresa dos fãs, tivemos a confirmação de uma 7ª temporada. Depois de 6 anos, finalmente esse ano foi lançado a 7ª temporada. Finalmente trazendo o Gumball de volta, sem perder sua essência, estando com seu humor mais atualizado. Ainda não temos um final de Gumball, já que foi lançado 20 episódios e depois serão lançados mais 20. Nessa primeira metade não tivemos nenhuma informação sobre o Vazio nem sobre o Rob, além de outras coisas muito importantes que não foram nem mencionadas, como se não existisse. Eu acho que os próximos episódios vão revelar mais coisas, já que depois de 6 anos precisamos de resposta. Gumball é um dos melhores desenhos do Cartoon e da atualidade, já que não estamos tendo tanta coisa boa atualmente. Mas toda a imagem do desenho poderia ter sido estragada se aquele final fosse o definitivo. Padrinhos Mágicos é um desenho que fez parte da infância de muitas pessoas. Ele tinha uma ideia boa, um garoto que tinha padrinhos mágicos, seres que podem realizar qualquer desejo. Isso abre oportunidade para fazer episódios sobre qualquer coisa. E foi isso que aconteceu. Os episódios tinham bastante criatividade. Mesmo parecendo que o desenho poderia ter milhares de ideias, chegou uma hora que ele saturou. Ao invés do criador e da empresa decidirem parar para preservar a imagem do desenho e para ele não se tornar uma coisa diferente da ideia original, na verdade, como ainda estava dando lucro, eles decidiram continuar. Então Padrinhos Mágicos seguiu por esse caminho, cada vez mais afastando os fãs. Para alguns o problema começou quando incluíram um Puff no desenho, o filho do Cosmo e da Wanda. Para mim ele não é um personagem irritante, tanto que ele não foi tirado da animação. Mas o que eu acho que não agradou os fãs é que ele não soma tanto na animação. Mas o real problema mesmo começou na 9ª temporada, quando eles decidiram incluir um cão-fada, o Spark. Ele sim era um personagem irritante que ninguém gostava. Os fãs criticaram tanto ele que na próxima temporada ele simplesmente deixou de aparecer sem nenhuma explicação. E para falar a verdade, ninguém sentiu a falta dele. Só que o pior ainda ia vir na 10ª e última temporada. Simplesmente do nada eles decidiram que o time tinha que dividir seus padrinhos com uma menina chamada Chloe. Ela também era muito irritante. E como na 10ª temporada o Spark não apareceu e a Chloe foi adicionada no lugar dele, ela também foi bem mal recebida. E o último episódio de Padrinhos Mágicos é totalmente focado nela. Resumidamente a história do episódio, ela tentando completar a coleção de pelúcias de vegetais. E esse foi o final de Padrinhos Mágicos. Para muitos, simplesmente destruindo Padrinhos Mágicos. Então sim, o final do desenho é tão importante quanto o início e o meio. É isso que determina como a obra será lembrada.